mais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Terça-feira, 1º de abril, de volta para o primeiro debate deste mês de abril. Obrigado por sua audiência. É muito bom estar com você aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, hoje um tema também muito interessante para ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado por estar conosco. Lembrando que nós temos aí os nossos canais de comunicação, nós estamos transmitindo para o Facebook e também para o Instagram, @Melodia Conquista, assim você vai nos encontrar aí nas redes, e o nosso aplicativo para você baixar está no site da emissora, melodiaconquista.com.br. Lá tem um link no banner lá para você baixar o nosso aplicativo e ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, sem chiado, sem interferência, tá bom? Na manhã desta terça-feira está conosco o pastor Abraão Costa, da PIB, em Maetinga. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, queridos colegas debatedores, uma alegria revê-los, poder abraçá-los. E feliz ano novo, 2016, 17, 18, 19, 20, até 25, viu, pastor Reginaldo? Que você tem mais tempo. Silvio eu vi recentemente. Embora Silvio traga no sobrenome Silvio Rocha, é bom que se diga que nós outros estamos também firmados na rocha, Amém. Que é Cristo Jesus, viu? É verdade. Mas a alegria estar com vocês, e é sempre muito bom. E um abraço especial aí para os nossos ouvintes, né, que nos toleram e nos ouvem com credibilidade, com respeito, com carinho. Um abraço muito especial ao irmão Paulo, lá em Maitinga, está ouvindo o programa. Ele sempre está lá, sabe, quando eu não estou, ele diz, você não estava não? Eu disse, hoje não, mas hoje eu estou. Então um abraço, querido. Muito bem, pastor Silvio também está conosco. Bom dia, pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Gilaelson. Também bom dia o pastor Abraão, que eu dei um cheiro nele aqui, estava com muita saudade. E ontem falaram de Maitinga, né? Que parece que um cara matou não sei quem lá, parece que foi o pai. Aí eu falei, Maitinga? E bom dia também, Reginaldo, né? Nosso querido Reginaldo, o homem profundo aí na escatologia. E bom dia você que nos acompanha aí pelo Facebook, aqui também pela Rádio Melodia. Vamos juntinhos aí até meio-dia falando de coisas maravilhosas da parte de Deus. Conosco também nosso querido irmão Reginaldo Teixeira, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. Um prazer estar convosco e participar desses momentos assim em que temas extraordinários são colocados na mesa. Também agradeço e me sinto privilegiado em estar com o pastor Abraão e com o pastor Silvio e com o nosso mediador aqui, Gilaelson, né? É uma bênção compartilhar com vocês da palavra de Deus. A gente sempre começa os nossos debates orando, pedindo orientação ao Senhor. Hoje eu vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento a Deus. Amado Deus, Pai soberano, querido Senhor, nossa gratidão, porque esse é o dia que Tu fizeste, Pai. A Ti toda honra, glória e louvor. Abençoa-nos agora, Pai, ó Deus. Ilumina nossa mente, coração, a fim de que tudo quanto venhamos, ó Deus, a falar, seja para
o crescimento e o amadurecimento de todo o teu povo, de todos que acompanham, daqueles, ó Pai, que gostam das coisas sagradas, que gostam de Ti, que Te ama, que não Te esqueceram, não colocaram o Senhor de lado, nem rejeitou, mas sejam visitados nesta manhã, nesta hora do debate, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá então. Ó, caso comum, abrindo aspas aqui, tá? Conheci Jesus há pouco tempo e uma das coisas que trago dentro de mim é a desconfiança. Não consigo acreditar nas pessoas. Por ser uma pessoa legal, tem sempre alguém querendo me fazer de boba. Fecha aspas. O que fazer quando nos tornamos pessoas desconfiadas? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, tem algumas pessoas que chegam a se expressarem assim, pastor Abraão. Eu desconfio até da sombra. Eu desconfio até de mim mesmo, né? Outras, né, têm aquela dificuldade de não acreditar mesmo em ninguém, né? E elas precisam de algumas provas antes, que as pessoas provem alguma coisa antes. E tem aquelas pessoas que acreditam de cara, que têm facilidade e que tem pessoas que a dificuldade é ao contrário. Ela tem dificuldade de duvidar das pessoas, né? Que me parece que é o meu caso. Mas, pastor Abraão, eu quero saber em relação ao tema de hoje, qual a relação com a malícia que a Bíblia nos adverte, enfim, fica à vontade. Eu, olhando para esse tema aqui, eu estou fico imaginando uma mesa como essa aqui, a gente tentando juntar as pecinhas do quebra-cabeça para definir a figura e ali considerarmos várias coisas sobre aquela figura que vai formar os pedaços do quebra-cabeça. É engraçado que a pessoa aqui disse, por ser uma pessoa legal, então, ela já está se auto-qualificando, né? Então, quem vai saber se é legal é as outras pessoas que ela diz que não confia. E as outras pessoas podem também não confiar nela. Então, quem confia em quem? E o problema é ela ou é as pessoas ou é ela, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente emite determinados conceitos, não estou generalizando, mas há casos e há casos. Normalmente quando a gente diz fulano é assim, ou a gente tem determinado conceito ou preconceito sobre determinada pessoa, naturalmente nós julgamos as outras pessoas a partir de nós. Então, se eu sou capaz de fazer isso, ou de agir assim, que leve alguém a duvidar da minha idoneidade, do meu caráter, da minha palavra, então eu facilmente julgo os outros, são iguais a mim. Então eu estou julgando os outros, eu não julgue os outros a partir de você, porque senão você acha que todo mundo é igual a você. Se você faz assim, você acha que todo mundo faz, né? Então esse é um aspecto a ser considerado. Agora, o que fazer quando nos tornamos pessoas desconfiadas? É se autodisciplinar, ver o que é que levou, porque por detrás deve ter acontecido um fato, algo deve ter acontecido para levar esta pessoa a ser sempre ou estar sempre desconfiada de tudo e de todos, não é? Então, se autodisciplinar, administrar essa questão, porque senão ela terá dificuldade em conviver e manter relacionamentos interpessoais por conta dessa desconfiança que eu diria, a gente está aqui tentando fazer conjectura em cima do texto aqui que não revela muita coisa, então estamos fazendo conjecturas para também não julgarmos. Mas aí eu fico pensando aqui, será que é uma patologia? Será que é uma paranoia? Está desconfiado de tudo e de todos, então todo mundo que se aproxima de mim ou quer relacionar-se comigo, eu não confio. Então eu já aí me isolo e vou dar corpo a esse bolo que está inchando aí,
cujo o ingrediente maior é a desconfiança, não é? Então, por exemplo, eu tive na prática, sofri um dano a alguém, muito amigo, crente em Jesus e tudo. Muito meu amigo uma vez me pediu um valor emprestado. E eu emprestei, ele pediu emprestar, ele não pediu para eu dar. Mas como eu vi que ele tinha dificuldades e me enrolou para pagar não, porque nem chegou a pagar. Mas o problema não estava aí, como se não bastasse, depois de algum tempo, dando desculpas, hoje, amanhã, daqui 15 dias, porque esse mês atrasou, daqui eu lhe pago, 2 meses depois, de novo outra desculpa. Eu disse, meu irmão, não se preocupe, se você não pode pagar, ficou em aperto, não tem problema, não precisa se afligir por isso, eu não quero que você carregue um peso por conta disso. Esse dinheiro não vai tirar a minha paz, mas pode estar tirando a sua, porque julguei que ele pudesse estar aflito, procurando meios para me pagar, então deixei para lá. Mas o problema é que ele tinha uma pessoa, amigo, que era o genro dele, amigo e genro, que estava passando uma dificuldade, segundo ele, maior que ele. E ele indicou quem para esse genro ir atrás e pedir dinheiro? Eu. Ele pediu uma vez, não pagou. Quando veio a segunda vez, aí eu disse, eu não posso mais lhe emprestar. Sabe por quê? Porque o seu sogro, ele me pediu e não me pagou, enrolou. Eu não mudei meu relacionamento com ele, agora a atitude dele eu não aprovo. E me mandou você não me conhece, eu não o conheço, você veio, eu de boa fé, confiado no seu sogro, que já me demonstrou que eu não devo confiar, não posso confiar, porque ele não está sendo leal e legítimo, verdadeiro na sua conduta, e aí me manda você, que agora já fez a mesma coisa que ele. Então eu gostaria que ambos não me procurassem mais, porque vocês não merecem mais minha confiança. É diferente de eu agora achar que todo mundo, porque alguém ali diz, eu vou lá amanhã, depois eu passo aí. Então, hoje a gente precisa até saber como é que faz isso, né? Então, hoje eu costumo, recentemente eu vi uma pessoa contou uma experiência para mim lá na igreja, de que fez um acordo lá com uma pessoa, só que não assinou nada. E a pessoa disse, mas rapaz, você não veio aqui, não veio assinar. Ele disse, peraí ainda, a nossa palavra vale menos que um papel escrito? Porque para mim vale a palavra que você me deu e a que eu lhe dei. Se esta palavra tem validade, então eu vou honrar a palavra que lhe dei, né? Então o outro ficou assim em choque, porque agora entendo o outro, que deve ser um desses desconfiados, porque a gente hoje temos dificuldades em quem confiar na verdade. A Bíblia diz que ai do homem que confia no homem, mas não é nesse sentido necessariamente da gente confiar na capacidade humana de resolver problemas que na maioria das vezes precisamos colocá-los diante do Senhor para que Ele nos dê direção e a segurança, o caminho certo para tomar a decisão, porque é o próprio Jesus que diz, sem mim nada podeis fazer. Isso exclui tudo, ou seja, nada pode ser feito sem a direção do Senhor, nós que temos o temor de Deus. Então, quando a gente faz as coisas confiado que o outro vai honrar, que a gente vai ser bonzinho, que a gente vai atender, que o outro vai agir na mesma medida, daqui a pouco a gente se frustra e aí começa esse bloco aí ou esse sentimento de desconfiar de tudo e de todos. Pastor Silvio, essa coisa da desconfiança com as pessoas tem a ver com a malícia que a Bíblia nos alerta, nos adverte? A desconfiança ou a confiança? A desconfiança. Eu penso que, por exemplo, quando Jesus diz sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, eu penso que a gente deve carregar em nós também um pouquinho de malícia, de ter mais sensibilidade nessas questões. Porque se nós tivéssemos à disposição talvez a palavra certa seria de discernimento de espírito, né? Porque quando Ananias e Safira chega, Pedro já sabe, né, do que se trata, do que se passa ali naquela situação e que eles estão mentindo. Quando a pessoa está falando a verdade, quais são os interesses da pessoa realmente?
Jesus, João escrevendo o Evangelho, no 2º capítulo, versículo 24, ele diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pois bem, ele dispõe disso. Ele é o próprio Deus, que conhece todas as pessoas, e sabe quem está fingindo, quem está mentindo, quem está querendo enganar, quem está querendo passar a perna, e isso está muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso contexto, como sociedade, como povo. E por incrível que pareça, até na comunidade de fé, entre os evangélicos, eu lembro, me veio à memória agora um que chegou muito bem disposto, amigo de todo mundo, começou a frequentar a igreja, começou a abraçar todo mundo, ser aquela pessoa educada, carinhosa, prestativa. E aí, em pouco tempo, ele foi um irmão que tinha uma empresa de revitalização de pintura, ele levou o carro dele lá, o irmão... Não, depois você paga aí, e ele já foi no outro comércio do outro irmão, daqui a pouco ele sumiu. Sumiu e deu o calote em muita gente, além do dinheiro que ele pegou emprestado para alguns e ainda serviço que foi feito para ele e que ele não pagou ninguém. Então tem pessoas maldosas, maliciosas, né? Pessoas... eu não sei se também é aquela questão relacionada da palavra de Jesus, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz nessa geração. Não sei se aplica a situações como essa, mas só que nós não dispomos desse recurso, a não ser que você tenha o discernimento de espírito. Eliseu falou com o Geazi: para onde você foi? Né? Mas ele tinha ido até Naamã para pegar aquelas coisas lá que Naamã trouxe e ainda ofereceu para presentear Eliseu. Eliseu não quis e ele mentiu. Ele falou: não, por lugar nenhum não. Se não me entrar em memória, parece que ele disse isso, né? Ele falou: meu espírito foi contigo, né? E agora a lepra de Naamã passa para você. Ele teve, né, a percepção disso, né? Conheceu de antemão, né? E a gente sabe que isso por uma presença, por uma ação divina, Deus dá ao homem, né, capacidade para essas coisas. Deus disse para aquele profeta, acho que é Aías, aquele que pegou o manto e rasgou em 12 partes e deu 10 partes para Jeroboão, né? Deus entrega a ti 10 tribos para você. Você agora será rei do norte, né? Rei de Israel. Quando as coisas pioraram para Jeroboão, o filho dele caiu enfermo. Ele não teve coragem de voltar até o profeta e mandou a mulher disfarçada. Disfarça e vai ter com ele. E a mulher chegando disfarçada, ele já falou bem assim... ele já advertiu, o profeta Aías falou bem assim, que tinha duras novas para ela, né? Porque ela estava chegando disfarçada, né? Ele conheceu nas passadas dela, quando ela chegou já disfarçada, que tinha as duras novas para entregar para ela, que a criança morreria. Assim que ela voltasse para a cidade e colocasse o pé na cidade, aquela criança ia entrar em óbito. Mas Deus deu a Aías, né, o discernimento daquela situação que viria até ele. Então nós temos muitos exemplos bíblicos. E quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, né, o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, que fala do discernimento de espírito, a gente precisa pedir a Deus isso, para a gente ter uma vida mais tranquila, né, para identificar nas palavras da pessoa a mentira, o engano, se aquilo provém mesmo da pessoa, ou se é do diabo, né? Ou então se é de Deus, porque há muitas dúvidas pelas coisas que acontecem no mundo. A gente precisa, eu diria para essa mulher, não sei qual a situação dela, se é uma mulher também, esse ouvinte comum, que é bom andar um pouco desconfiado também, né? A gente não pode ficar bobo, acreditando em tudo, aceitando tudo, concordando tudo, mas sempre estar policiando e vigiando com relação às questões que ocorrem à nossa volta, né? As demandas que surgem e as propostas, né? E tudo quanto se dá em nosso redor. Muito bem. Vamos lá, agora são
11 horas e 24 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos discutindo este tema aqui de uma pessoa que diz que desconfia de tudo. E a gente está perguntando o que fazer quando nos tornamos pessoas desconfiadas, né? Agora, irmão Reginaldo, eu vou perguntar o seguinte. Há pessoas que elas merecem a desconfiança por causa do histórico, né? Pessoas que têm histórico de traição, de deslizes, e você já conhecendo esse histórico, você, claro, precisa se precaver. Aí também seria uma idiotice, né? Mas o que fazer quando, assim, você está conhecendo a pessoa agora, você já começa desconfiando da pessoa? É normal isso? Ou tem que ser assim mesmo? Você não conhece, tem que desconfiar e a confiança vem com o passar do tempo? Como é que é isso? É a questão da confiança e desconfiança, no geral, em nossas relações humanas, não tem a ver só com fatores espirituais, a gente sabe, né? É uma questão também da psicanálise, da psicologia e, quem sabe, até da psiquiatria, né, para se resolver. É claro que se você está vendo a pessoa agora e você já entra armada, toda desconfiada da pessoa que você ainda não conhece, ainda não tem o histórico, obviamente você está precisando de tratamento, porque os excessos, elas identificam a pessoa na sua condição, né? O equilíbrio é necessário não só dentro do padrão do cristianismo, mas também dentro do padrão da ciência, né? Se a pessoa se excede, ela vai estar precisando de ajuda espiritual, ajuda científica, ajuda médica. Tem problemas, a pessoa tem problemas. Eu não tenho que viver desconfiado de todo mundo ao meu redor. Se eu vejo pessoas pela primeira vez, aos meus olhos, eu costumo enxergar essas pessoas da mesma forma como Cristo enxerga, vendo como pessoas potencialmente candidatas ao reino de Deus. Se assim Cristo enxerga, eu também as enxergo. Todas as pessoas, a todas elas, está aberto o reino de Deus. Então, elas têm grandes possibilidades, grandes capacidades, mesmo que essas pessoas tenham um histórico que eu não conheça, um histórico muito negativo que eu não conheça, o fato de eu transmitir esperança a essas pessoas, no meu contato, no meu convívio com essas pessoas, pode levá-las também a mudar de vida. Ou seja, o Espírito de Deus pode me fazer um instrumento para modificar, para tratar o passado dela. E sem saber como era o passado dela, o fato de eu depositar com uma confiança, claro que equilibrada, uma confiança dentro dos padrões da palavra, é claro que eu posso transmitir vida para essas pessoas. Então, a minha maneira de viver, o meu relacionamento com Cristo, pode trazer para a minha vida aquilo que o pastor Silvio aqui mencionou, que é o dom do discernimento de espíritos. E eu posso agir para com a pessoa exatamente da forma como Deus espera que eu agisse, no intuito de salvar, de resgatar, de levar a pessoa a viver uma vida diferenciada. Então, a questão não é confiança ou desconfiança. A questão é quão disposto eu estou para ser usado como instrumento de Deus para trabalhar aquela vida, trabalhar aquela alma, aquele espírito, né, que tem um histórico desorientado, tem um histórico a parte afastado da vontade de Deus. Interessante que hoje, 1º de abril, né, trouxe esse tema aí, o dia da mentira, né, assim conhecido. Mas o fato da gente saber que o que impera nesse mundo é a mentira, é o engano, o erro, a hipocrisia, como nós vemos tanto em voga hoje, né? Não significa que eu tenho que manter uma postura extremamente armada contra tudo e contra todos, de maneira nenhuma. Então, o meu padrão de vida, a minha maneira de viver, vai me ajudar a obter o dom do discernimento de espíritos no tempo certo. Outro ponto que eu queria também aqui deixar em evidência, valorizando o comentário dos outros colegas
a começar pelo pastor Abraão, né? Quando já associa a questão da confiança e a desconfiança com questões pecuniárias de dinheiro, né? Em que você empresta, em que você vai lá e depois... Então, assim, é também necessário que os recursos que nós temos à disposição sejam usados para a glória de Deus. O que eu vou fazer vai glorificar a Deus? A primeira maior pergunta é essa. E não se a pessoa realmente é digna ou não, se eu devo ou não confiar na pessoa. Creio que como cristãos não devemos entrar nessa paranoia aí, de ficar desconfiando de todo mundo, desconfiando das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente não deve ser bobo, né? A gente não deve ser imprudente na maneira de conduzir os recursos. Acima de tudo, os recursos que vêm à nossa mão pertencem a Deus. Temos que ter isso muito claro em mente, que apenas somos mordomos, apenas somos administradores, mas o dono mesmo é Deus de todas as coisas, e tudo precisa ser usado para a glória de Deus. Eu creio que andando por esse caminho fica mais fácil a gente tomar decisão acertada em relação aos outros, à vida dos outros, como conviver e interagir com as outras pessoas de índoles diferentes, de comportamentos diferentes, de posturas diferentes. Aí eu fico pensando o seguinte, quando uma pessoa, e não são poucas as pessoas que declaram isso, né? Eu não confio em ninguém, né? Tem gente que diz isso. Agora ela mesma. Agora, olha o extremo dessa declaração. Eu não confio em ninguém. Aí você só tem duas saídas. Ou ninguém é confiável, somente essa pessoa. Aí que você tem que acreditar que só ela é confiável no mundo. Ou então, ninguém de fato é confiado, inclusive ela. Então, olha o extremo da frase. Não há ninguém de confiança no mundo, não há ninguém que você possa confiar. Então, assim, veja o extremo disso aí, né? Daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo, já a gente continua com o nosso debate Melodia de hoje. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Dia da feijoada, saladinha ou peixe frito. Também é dia de combater o mosquito. Dia do sertanejo, do pagode ou erudito. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário! A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Da Disney, Mufasa, o Rei Leão, chega aos cinemas. Um leão nasceu sem um pingo de nobreza no sangue. Um leão que mudaria nossas vidas para sempre. Mufasa. Conheça a épica jornada de como um órfão se tornou rei. Você escolherá seu destino. Da Disney, Mufasa, o Rei Leão, 19 de dezembro, nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Peito de frango congelado, quilo 12,80. Leite condensado Betânia 395 gramas, 3,98. Creme de leite Betânia 200 gramas, 1,98. Válidas até 2 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, vamos lá, 11h36 na Melodia. O que fazer quando nos tornamos pessoas desconfiadas? Agora, há pessoas que justificam esse comportamento, pastor Abraão, assim, elas assumem que elas são pessoas desconfiadas e elas justificam dizendo que elas já tomaram tanta pancada na vida que, assim, elas se tornaram naturalmente assim. O que dizer, pastor? Se nós fôssemos aqui, Reginaldo, a gente fosse... Nós aqui somássemos as pancadas que nós já tomamos por pessoas que roubaram de nós a confiança que tínhamos nelas, nós não confiaríamos, diríamos igual essa aqui, não confiaríamos mais em ninguém. Não é verdade? Se nós fôssemos colocar numa panela aí, agora aqui é outra coisa fora do contexto do debate, mas a gente pode... Se a gente fosse, por causa de muitos políticos, da conduta de muitos políticos, nós não confiaríamos mais em nenhum. Sendo ele virtuoso ou não. Então a gente tem que fazer essa diferenciação aí. Uma dicotomia entre a pessoa e as suas práticas. Se bem que algumas a gente tem dificuldade até em dizer que a desconfiança está nos atos ou nela, porque o caráter da pessoa já se confunde com o fato dela não ser uma pessoa confiável, né? Por conta exatamente disso ser uma prática, é o modus operandi, é cotumaz isso na vida da pessoa, que ela não consegue agir de maneira a levar outras pessoas a confiarem nelas. Então já agem assim. Agora, aí é aquela coisa que eu disse no início, exacerbou, né? Eu não confio, não tem ninguém que mereça confiança. Inclusive ela que está dizendo isso, né? Porque já, ainda que não tenha feito coisas para as pessoas desconfiarem, mas a gente precisa... Talvez tenha gente que não confie em mim. Qual a razão, não sei. Mas eu procuro, como você disse e bem disse, Reginaldo, nós temos que procurar com esforço, a nossa medida, o nosso alvo será sempre Cristo. Né? Será sempre Cristo. Tem gente que diz, pastor, mas eu disse, quando eu preguei uma vez citando Gálatas 2:20, texto de uma profundidade tremenda, não vivo mais eu, mas Cristo vem em mim. Aí eu disse, e aí fiz uma ponte lá para Abraão, quando Deus diz a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Eu perguntei, isso é possível, meus irmãos? Não, pastor. Eu disse, quantos acham que isso é difícil? Aí a maioria no templo, quase todos, levantaram as mãos. Eu disse, eu discordo de vocês. Eu vou usar um advérbio de intensidade aqui. É extremamente difícil. É dificílimo. Mas para quem está em Cristo, é possível. Amém. Para quem anda com Cristo, é possível. Porque nós temos que evidenciar isso. Aí não precisamos nos fazer de bobo, só precisamos ter um pouco de discernimento. Se não tivermos o dom do discernimento, que é um dom específico, como outros também os têm, né? A diversidade dos dons, mas temos a palavra que é o nosso manual de vida.
não só de vida cristã, mas serve. Aqui tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Tem resposta para todas as coisas. Um dia desse eu mandei lá para o STF um texto aí, falando sobre, para que eles julguem justamente, porque quem julga justamente e o suborno corrompe a justiça e várias coisas mais. Então mandei para lá. A Bíblia tem resposta para todas as áreas, inclusive nessa relação de mutualidade e de confiança. Porque tem aí você falando, a gente não pode esconder. Jesus não escondeu nada debaixo do tapete, e eu digo isso aqui desde que começou o debate. A gente aqui não esconde lixo debaixo do tapete, não. A gente diz a verdade fundamentada na palavra. Então, no meio evangélico tem isso também. Então, são pessoas que não procuram viver. Você citou uma expressão aí, e eu me lembro de um livro. Eu tenho um livro e tenho um filme. Eu sempre me pergunto, em meus passos, o que faria Jesus? Como ele agiria? A despeito desses que merecem, são alvos da nossa desconfiança, mas eu tenho que olhar com o olhar de Jesus, movido de íntima compaixão, porque foi por eles também que Jesus morreu. E por falta do temor de Deus nos corações deles é que agem assim. Então eu sempre peço, Senhor, põe no coração dessas pessoas o temor ao teu nome, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então preciso de sabedoria para viver diante de Deus e diante da comunidade, das pessoas. Muito bem. 11 horas e 41 minutos, pastor Silvio, e aí? E quando a desconfiança é no casamento? Boa pergunta, né? Porque é o lugar onde a decepção parece que é maior, né? Porque são uma só carne e ainda tem a aliança, as promessas que foram feitas, né, diante de um sacerdote, diante de um juiz, de ser fiel na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, enfim, todas aquelas formalidades, mas na vida prática começa a agir de forma diferente do que prometeu. Eu acredito que o cônjuge, ele precisa construir essa vida de confiança com o seu companheiro, com a sua companheira. E precisa muito tempo para isso, né? É muito tempo, porque é um desafio tremendo. Eu vejo muitos casais em crise, que a desconfiança é grande demais, até uma coisa muito comum para os nossos dias, né? A questão do uso do celular, do WhatsApp, das redes sociais, dos contatos. Então fica um policiando o outro, um monitorando o outro, né? Um vigiando o outro, e põe segredo no acesso ao smartphone, aos seu notebook, enfim, computador. E aqueles que pregam, né, que tem que dar senha um para o outro, já outros acham que não deve ter a senha. Então, um conflito muito grande, interiormente, eu posso dizer, para confiar ou não confiar. Então, se não construir essa confiança, se ambos não desenvolver essa confiança um no outro, ficará difícil de viver confiando. Porque nós sabemos, o próprio Deus deu o arbítrio, e nós temos liberdade, quer dizer, que é uma liberdade dentro de um limite que Deus estabeleceu. A gente não pode acreditar que o arbítrio é para fazer tudo que quer. Mesmo porque o texto bíblico diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Né? Exatamente, né? Ainda temos mais palavras nos exortando a isso, né? A manter um equilíbrio da vida, né? Então, nós temos esse desafio dentro do relacionamento conjugal. Se você tem 10 anos, 20 anos de casado, pessoas que já avançaram em 30, 40 anos, mas ainda não têm confiança. Tem pessoas muito mais jovens que já têm confiança. Então, se constrói em diálogo, né, em respeito, se constrói primeiramente com a presença de Deus na vida de ambos, né? De ser verdadeiro, ser sincero, e não querer monitorar e policiar um ao outro.
Eu, certa vez, fui fazer um culto numa zona rural e era domingo à tarde, e à noite teria culto também, eu teria que voltar para o culto à noite. Quando eu olhei depois do culto à tarde lá na zona rural, que eu cheguei num local que veio sinal de internet, 17 mensagens daquela senhora que eu corri voando, cheguei na cidade, fui até a casa dela, já estava na delegacia com o pai e a mãe, uma violência do marido. 17, ela disse que passou por trás dele e viu como era a senha do celular. Aí ele foi para o banheiro, ela abriu e viu tudo lá. Então a briga foi feia, né? Ele deu um empurrão nela, na força, o corpo dela projetou por cima da cama e ela bateu no guarda-roupa. Porque ela tem uma complexão física pequena. E magrinha também, né? E ela não aguentou, ela era muito forte. E então, no impulso que ele deu e bateu nela, ela caiu longe, né? E ela estava cheia de hematoma, machucada, sangrando. E estava indo para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Então, eles já tinham uns 10 anos de casado. E sempre em crise, né? Ela não confiava nele, né? Então, isso é muito comum hoje no dia a dia. Então, para construir uma confiança, um respeito e maturidade na relação, é uma coisa que se demora, né? E outra coisa, se isso é quebrado, para restaurar também é muito mais difícil ainda do que construir. Então, nós temos um grande desafio na vida aí, né? Na vida conjugal, nós temos um grande desafio. Eu penso que isso pode começar a partir do convite naquele texto que não se fala para casais, né, mas se fala para pares, que é o cordão de 3 dobras, e que nós devemos convidar Deus presente no nosso relacionamento, no nosso casamento, para realmente se fortalecer esta confiança um no outro. Muito bem. 11 horas e 47 minutos na Melodia. É o tema da desconfiança hoje aí, né? Há pessoas que têm muita dificuldade de confiar nas pessoas e tem, assim, a desconfiança como uma regra, né? Enfim, principal da sua vida em relação a relacionamentos. Bom, às vezes isso também pode estar ligado, Reginaldo, a própria experiência da pessoa, né? Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que sexo feminino que não conseguia confiar em homem nenhum. Por quê? Aí você vai ver lá, vai fazer o rastreio, o pai traiu a mãe várias vezes, que era a referência dela, né? E às vezes o problema de fato não está nas outras pessoas, né? Está mesmo na sua história, na sua vida, né? E aí ela acaba também refletindo, né? Verdade. E às vezes pode também ir mais longe, porque a infância, né, da pessoa. Até aos 7 anos de idade, a pessoa está recebendo toda a formação da sua personalidade, e a sua própria personalidade influencia muito na postura dela em relação a confiar ou desconfiar dos outros. Eu quero também aqui abrir uma aspasinhas para falar com os ouvintes a respeito de um texto lá de Jeremias, no capítulo 17, onde ele diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o forte. Quero lembrar que a maioria dos cristãos interpretam muito mal esse texto bíblico. Na verdade, a Bíblia não assina embaixo quanto ao assunto de desconfiar dos outros. A Bíblia não assina embaixo. A Bíblia diz que você não deve confiar em você mesmo quanto à sua segurança, à sua salvação. Você só deve confiar em Deus. Se você quer estar bem, quer sentir segurança, quer se sentir protegido, protegida, então confie em Deus, nele, exclusivamente nele. O ser humano cai, você mesmo cai, quem estiver próximo a você também pode cair, embora você não devesse viver numa paranoia em circunstância nenhuma, nem em contratos comerciais, nem matrimoniais, nem em vínculos de amizade. Você tem que colocar os pés no chão. Sua cabeça tem que estar lá no céu. Os pés, porém, tem que estar no chão.
sabendo que todo mundo pode errar, inclusive você mesmo. O texto de Jeremias diz que você não deve confiar no seu próprio braço, fazer dele o forte, o seu braço. Não é você desconfiar dos outros. Não é um texto que incentiva você a viver desconfiado das outras pessoas. É verdade que o Gilaelso fala aqui acontece, porém não é o que geralmente acontece. Na maioria dos casos aconteça, porque o pai pisou na bola com a mãe, agora a filha vai com o marido achar que o esposo também vai. Não, isso eu não vejo nisso um ponto em que a maioria segue. Eu penso que quando isso acontece, na pessoa também que vivenciou esse drama de o pai não ser fiel à mãe, na maioria das pessoas que acaba refletindo isso no casamento, é porque também ela se desequilibrou, né? Ela se encontrou com desequilíbrio pessoal. Necessariamente isso não precisa ser traduzido para o casamento, né? Por obra e graça do Espírito Santo, nós estamos aqui a despeito de todas as mazelas que sofremos no passado. Todos nós tivemos traumas, todos nós tivemos problemas que nos levaram a achar que não devemos mesmo confiar em ninguém, que devemos confiar só em nós mesmos, quando na verdade nós mesmos nos traímos. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso próprio coração quanto ao Senhor. Tem outro salmo também que eu acho interessante, que o Salmo 118, verso 8, é onde Davi diz o seguinte: melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, alegram-me porque Paulo ele aconselhou em Coríntios, 2 Coríntios 7,16, ele diz o seguinte: alegram-me porque em tudo posso confiar em vós. Paulo disse isso. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, será que esses irmãos para quem Paulo dirigiu, os irmãos de Corinto, será que eram pessoas extremamente dignas de confiança? Ai, ai. Então, assim, observe que a questão de confiar em desconfiar tem muito mais a ver com você mesmo do que com as pessoas ao seu redor. Entendeu? Quem é você? Meu pai fez isso de errado, minha mãe fez isso de errado, meus irmãos fizeram isso, meus avós fizeram. E eu, o que eu faço? Então, comece a concentrar suas atenções primeiramente em Deus e depois estabeleça com Ele essa conexão. Procure buscar nele a fortaleza que você precisa, a força que você precisa para conviver bem com os demais. Não te importe mais com o 1º de abril, continue confiando nos outros. Desconfie de você mesmo, né? Saiba que você também pode cair. Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando sou forte, aí sou fraco. Ele diz que ele esmurra o seu próprio corpo e se reduz à servidão para que não, tendo ele pregado aos outros, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Essa confiança dele não era uma confiança mórbida, né? Confiança em si mesmo. Ele não tinha isso com ele. Ele confiava em Cristo. E quem confia em Cristo, independente do que aconteça no seu vínculo familiar, independente do que tenha acontecido no seu passado, quais foram os traumas, quem confia em Cristo sabe conviver com qualquer tipo de pessoa, em qualquer circunstância. Muito bem. Temos mais um minuto, pastor Abraão. Eu vejo que assim, esse excesso de desconfiança, ou essa régua com que a gente acaba medindo os outros, a desconfiança, eu vejo que isso é um empecilho direto ao amor. Porque como que você vai amar? Você vai ter dificuldade também de amar. Né? Mesmo porque você disse bem, porque o amor é quem vai cobrir todas essas coisas. É como o pecado, né? Algumas pessoas costumam classificar pecadinho e pecadão, pecado menor. Esse não foi um pecado assim, o outro fez isso. Eu já vi, 35 anos de ministério, uma pessoa vai dizer para mim: pastor, eu só fiz isso. E Davi cometeu 2 crimes, além do... Eu disse: você está justificando o seu erro, o seu pecado em Davi, usando até um personagem bíblico, mas você leu o restante da história, as consequências do ato de Davi. Você quer provar disso também? Entendeu? Então,
Quando lá o texto de Romanos diz, porque onde abundou o pecado, superabundou, a graça sobrepuja todo e qualquer pecado que nós venhamos cometer, que tenhamos cometido no passado e os que ainda venhamos cometer, todos já foram perdoados na cruz do Calvário. Então, a mesma coisa, se nós amarmos de verdade, como Cristo espera que nós amemos, uns aos outros, que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele diz que as pessoas irão crer que Deus o enviou se nós nos amarmos uns aos outros. Então, na medida que nós amamos, o amor vai sobrepujar essa desconfiança que eu tenho do outro, no outro. E aí, como você disse, primeiro que a gente precisa desconfiar de nós mesmos. Que a gente, quando a gente desconfia de tudo, como o ouvinte disse aqui, desconfia de tudo e de todos, aí é o que eu disse logo no início, a gente está julgando a partir de nós. Eu também não sou digno, porque o outro está olhando para mim e desconfia de mim, então o que é que eu fiz? Então eu preciso olhar para mim. Você disse dois textos aí, que Paulo disse e o outro. Cuidado, quem está em pé, para que não caia. Eu preguei uma vez sobre placas de sinalização e coloquei esses que você citou e esse outro. Cuidado. Quem está em pé, olhe para que não caia. Então está dizendo o quê? Que eu sou passivo também de erro, que posso cometer algum equívoco que vai gerar nos outros desconfiança para comigo. Então a gente tem que, no amor, superar todas essas coisas e ajudar os outros que agem produzindo desconfiança a andarem de maneira correta, ser instrumento de Deus para impactar e inspirar a vida das outras pessoas. Pediu, pastor Silvio, tem mais alguma coisa a acrescentar? Nós precisamos lembrar sempre que Deus deve estar presente em nossa vida, em todos os aspectos, em todas as dimensões, a fim de que nós possamos livrar dos enganos, dos abusos e também nos dar sabedoria para agir de forma sábia para com as pessoas, e entender. A sabedoria que Salomão recebeu foi muito bom, porque ele percebeu a mentira da mãe, que ele não era de fato mãe, e assim não permitiu que ela ficasse com a criança que não pertencia a ela. Muito bem, gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores, obrigado ao pastor Abraão, também ao pastor Silvio Rocha, ao nosso querido irmão Reginaldo Teixeira, obrigado a todos vocês pela audiência. Melodia, Rádio Chofé com o nosso amigo Léo Pereira está chegando. O debate fica assim amanhã, quarta-feira, 2 de abril. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.